Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui através da internet para nós celebrarmos mais um culto. Culto este que é o primeiro culto do domingo, primeiro domingo de abril, né? Culto da manhã. E nós vamos começar o nosso culto, irmãos, com alguns pequenos avisos, tá? Os avisos são, as atividades da igreja continuam suspensas, por tempo indeterminado ainda, seguindo aí as ordens da OMS. Então, devido ao Covid-19, estão suspensas todas as atividades e qualquer atividade da igreja por tempo indeterminado. Os jovens estão fazendo compras, indo à farmácia, indo a alguns lugares em que os nossos membros que estão no grupo de risco não possam sair. Então, aos irmãos que precisam desse tipo de serviço, contatem a mim ou ao Renan, ou então contatem o direct do Facebook da igreja, do canal, que nós entraremos em contato com os responsáveis e passaremos a mensagem que os irmãos precisam desse serviço, desse tipo de serviço, tá bom? Então, os jovens da igreja estão fazendo esse tipo de serviço, um grupo específico de jovens. Então, aos irmãos que precisarem porventura, podem estar contando com esse tipo de serviço aí dos jovens, tá bom? Outra coisa, os irmãos aí que estão com saudades do pastor Haroldo, né, falando, até agora nós tivemos pregações do Renan e hoje uma minha. Nós estamos revezando entre alguns pregadores nos domingos, e o pastor Haroldo está fazendo todos os dias, praticamente, até agora acho que não falhou nenhum, graças a Deus, mensagens de áudio pelo WhatsApp, pelo grupo da igreja. Então, aos irmãos que tiverem interesse, mandem um direct também, uma mensagem no Facebook, que nós vamos pedir aos administradores do grupo da igreja para colocarem vocês, para vocês terem essa mensagem de áudio do pastor, que todo dia está lá no nosso WhatsApp, tá bom? Com relação aos nossos dízimos e ofertas, irmãos, também nós gostaríamos de salientar que os dízimos e ofertas podem ser feitos via depósito, via transferência aos irmãos que conseguirem, obviamente, né, devido a toda essa crise também, mas aos irmãos que conseguirem fazer essa contribuição para a igreja, né? Então, os dados estão todos sendo divulgados apenas no nosso grupo de WhatsApp, porque nós entendemos que isso é uma obrigação da membresia da igreja. Então, por isso que nós não divulgamos no Facebook ou no próprio link de descrição do canal, dos vídeos, etc. Porque nós entendemos que isso é uma responsabilidade e um dever dos membros da igreja. Então, nós divulgamos isso somente através do WhatsApp. Então, mais uma vez, se você não está no grupo de WhatsApp, então provavelmente vocês devem estar perdendo algumas coisas. Então, mande um direct para nós aqui no Facebook ou alguma mensagem através do YouTube ou de qualquer forma. Ou se você conhece algum membro também que está no grupo e você de repente não está, converse com ele que ele vai ver lá quem é o administrador e manda uma mensagem para ele adicionar você, tá bom? Bem, vamos começar propriamente a parte da mensagem. Vamos começar orando, irmãos? Vamos pedir ao nosso Deus que nesta manhã nos dê entendimento para a palavra que nós vamos ler e vamos meditar nessa manhã. Senhor meu Deus, Pai grandioso, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, através dessa ferramenta que Tu nos deste, Pai, a internet, para compartilhar um pouco da Tua palavra, Pai, e para meditar nela, nesta manhã, Senhor. Abençoe, Senhor, aos irmãos que estão em suas casas, aos que estão
confinados aí de quarentena, que Tu possa dar paciência a eles, Pai, possa dar entendimento a eles, que eles estão fazendo o que é recomendado, Pai. Abençoe também aos irmãos que porventura não podem ficar em casa, estão saindo, que o Senhor possa estar guardando eles dia a dia, Pai, para que eles também não possam trazer algo de ruim para sua casa, Senhor, e estar guardando eles no seu dia a dia, Pai. Abençoe aos pastores de nossa igreja, Pai, que eles possam continuar firmes aí, como realmente estão, Senhor, pastoreando suas igrejas, agora nesse momento tão difícil de exercer o seu ministério, que o Senhor possa dar forças a ele, Pai, e meios para que nós possamos continuar nos comunicando e eles nos transmitindo a mensagem, Pai. Abençoe essa reflexão que faremos agora, Senhor, que essa palavra possa tocar aos nossos corações, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, a leitura está em Filipenses 3, de 12 a 14. Filipenses 3, de 12 a 14. Então vou ler aqui. Não que eu o já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Bom, primeiro vamos dar um pano de fundo aí com relação aos filipenses, né? Filipos foi uma cidade, irmãos, muito importante do Império Romano. Ela ficava a 13 quilômetros do Mar Egeu e ficava na região da Macedônia, hoje ali ao norte da Grécia. Ele recebeu esse nome por ter sido conquistado por Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande. E a cidade foi conquistada por ele, né, em 358 a.C. Depois foi conquistada por romanos, né, após a ascensão do Império Romano, e a cidade acabou ganhando um status de colônia romana. Então todas as pessoas que ali viviam, elas tiveram a cidadania romana, além de serem macedônios ali, da cidade grega. Eles também receberam uma cidadania romana, muito por conta que depois que Roma conquistou tudo que conquistou, muitos veteranos de guerra foram para essa cidade. Então acabou que tinha muitas pessoas lá que eram romanos, e aí lá virou uma cidade, uma colônia, onde recebeu esse status de colônia romana. Então, sendo uma cidade muito importante dentro do Império Romano. A carta ela foi escrita em uma prisão, quando Paulo estava numa prisão, e aí alguns argumentam que é na prisão de Éfeso, outros que poderia ser na prisão quando eles estavam na prisão em Roma, e outros até em Cesareia. Isso não é um dado muito certo, mas um dado certo é que ele estava na prisão. Paulo ali estava sofrendo muitas privações, né? Privações aí de maus tratos da prisão, né? A privação de sair, né, de casa,
aliás, de sair da prisão, né? Não poderia sair, não tinha liberdade de ir e vir, tinha muita incerteza do seu destino, pois ele não sabia se seria julgado e executado ou se simplesmente seria julgado como se poderia haver alguma trama para matá-lo. Então havia muita incerteza no seu destino, recebendo maus tratos e a privação, né, de liberdade. O que hoje nós estamos vivendo um pouco, né? Alguns aí com privação, que não podem sair, não podem ter liberdade, e a grande incerteza do nosso futuro, né? Então essa eu achei interessante porque a situação de Paulo era muito parecida com a nossa situação atual. Só os maus tratos, né, que nós, graças a Deus, não estamos sofrendo. Mas essa questão da prisão, né, nós estamos meio que presos dentro de casa no momento. Mas mesmo assim, mesmo nessa situação, Paulo escreve a carta aos Filipenses e a tônica dessa carta é a alegria e a confiança e a esperança em Deus. E aí nós vemos isso bastante nesse texto que nós lemos de Filipenses 3, de 12 a 14. Então, qual seria o segredo para Paulo manter ainda, né, mesmo dentro dessas circunstâncias, manter dentro dessas circunstâncias essa alegria, essa confiança em Deus? Então é isso que nós vamos ver dentro desse texto. Primeiro ponto seria uma vida marcada pela humildade. E aí nós percebemos isso no verso 12, né? Vou reler ele aqui. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, a humildade, irmãos, é uma marca dos homens de Deus, né? Nós temos aí, por exemplo, o caso de João Batista, né? Que era um homem que precedeu aí Jesus Cristo, né? O primeiro, depois da grande pausa aí dos profetas, o profeta que precedeu Jesus Cristo, anunciando a sua vinda, e era um homem muito humilde, que largou tudo para viver realmente só de anunciar Cristo, anunciar a vinda do Cristo. E andava com roupas humildes e tinha uma alimentação completamente do básico apenas. E ele é um grande exemplo de humildade. E aí, quando nós vamos ver o que Jesus diz disso, diz após ele já ter sido anunciado, né? Ele diz que João, lá em Mateus 11:11, diz que ninguém dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ou seja, né? A humildade sendo sempre uma marca de homens. E aí nós temos muitos outros exemplos, né? Muitos outros casos de homens completamente humildes que muitas vezes nem se achavam preparados para o chamado de Deus, né? Nós vemos aí o caso de Moisés, por exemplo, que apesar de ter sido criado no palácio, né, do faraó, mas tinha algumas questões quando Deus chamou ele acabou
não se achando digno, falando que não tinha o dom da palavra, né? Muitos achando aí que isso poderia ser até uma dificuldade na fala, né? Então, muitos homens da Bíblia, né, são marcados pela humildade, né? Até os próprios apóstolos, né? Todos eles basicamente de profissões humildes, que não tinham um grande conhecimento. Jesus praticamente quando foi escolher os 12, não escolheu praticamente nenhum de alguma profissão de status da época ou de alguma coisa assim do tipo. Então a humildade é sempre uma marca dos homens de Deus. E é uma marca que nós devemos ter, né? Paulo, embora considerado por alguns como o maior dos apóstolos, ele se considerava o menor deles, né? Alguns até consideram Paulo um dos seu apóstolo preferido, etc. Até mesmo por conta da quantidade de cartas que ele escreveu, né? E de quantidade de teologia que nós temos através dele, né? Então eles consideravam o menor, imperfeito e com limitações. Então a humildade é uma virtude de quem aprendeu a ter uma visão equilibrada de si e de Deus. O segredo da humildade está na intimidade com Deus, na percepção da sua grandeza e da soberania de Deus, e assim reconhecendo nossas debilidades e fraquezas. Então, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós vemos a sua perfeição e mais nós vemos o quanto nós somos imperfeitos e o quanto nós precisamos ainda melhorar e o quanto nós precisamos desse Deus. Vou ler um salmo aqui, irmãos. Salmo 147, 5. Uma das mensagens, inclusive, do WhatsApp do pastor Haroldo dessa semana foi referente ao hino, né? O grande é o Senhor. E esse salmo não é especificamente o que ele leu, mas é muito parecido também. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então, mostrando aí realmente a grandeza, né, do nosso Deus. Outro ponto, irmãos, é não olhar para trás. E isso está bem explícito aí no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo aí nos traz um exemplo importante de que na caminhada com Cristo não devemos olhar para trás e desviar nossa atenção. Há um sério risco quando nós olhamos para trás, porque nós estamos como que vendo o que já alcançamos e às vezes nós temos um sério risco de, no que nós já alcançamos, estagnarmos e pensarmos que aquilo já foi o suficiente. Quando nós olhamos para trás e vemos tudo o que alcançamos e nós falamos, poxa, isso já é o suficiente e nós acabamos parando, né? Ou ainda o contrário, olharmos para trás e vermos que o que nós alcançamos foi tão pouco que isso nos desestimula e para que nós continuemos a corrida, para que nós alcancemos mais coisas, né? E aí, diante disso, eu queria trazer dois exemplos. Primeiro é o exemplo da música, né? Do arado, né? A mão no arado, do grupo Logos. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, né? Por que esse exemplo, né? O arado era uma ferramenta, né? Que era utilizada, alguns provavelmente não conhecem, que era utilizada ali para marcar a terra, né? Tanto para marcar quanto para revolver também a terra, né? Pegar de baixo e passar para cima, né? Fazer realmente uma marca ali na terra. E, bom,
se vocês imaginem, é um instrumento que era utilizado ou com um boi puxando, né, fazendo a tração, ou a própria pessoa mesmo fazendo a tração. E você teria que fazer uma linha reta, né? E você olhar para trás e fazer uma linha reta é uma coisa muito difícil, né? Os irmãos, quando puderem sair de volta, podem fazer esse teste até na praia, né? Tá aí um bom teste fazer na praia. Pegar um pedacinho de graveto e tentar fazer uma linha reta e olhar para trás e ver se a linha continua reta. É impossível praticamente fazer isso, né? Então, quando as mãos estão no arado, nós não podemos olhar para trás, porque isso vai desviar, isso vai nos desviar, isso e a gente não pode cometer esse tipo de erro na nossa caminhada cristã. E outro exemplo é o do próprio corredor. Inclusive esse texto de Paulo de Filipenses foi inspirado, é um exemplo de um corredor, né? Quando ele fala aqui que esquecendo-me das coisas, prossigo para o alvo, né? Ele está se assemelhando a um corredor. Por que ele usa essa metáfora, né? Essa comparação? Muito por conta de que ele está falando para uma cidade ali grega, né, praticamente, uma cidade ali na região macedônia que conhecia as Olimpíadas, né, onde já tinham essa prática das Olimpíadas gregas, né, já tinha essa prática da corrida, né, do esporte, e então ele traz esse exemplo. E realmente os irmãos podem facilmente lembrar aí dos corredores, por exemplo, de tiro curto, né, de 100 metros, 50, 100, 200 metros. Dificilmente nunca esses homens olham para trás, na verdade. Esses de tiro curto, nunca eles olham para trás. Até mesmo aqueles que fazem revezamento, né, que às vezes precisam pegar aquele bastão, eles só olham para trás enquanto eles não estão correndo. A partir do momento que eles dão a partida, o movimento tem que ser automático da pessoa de trás passar, porque se ele olhar para trás, ele pode desequilibrar e cair e às vezes perder segundos, que isso para eles são segundos preciosíssimos, né? E nós temos até um exemplo de um vídeo que corre na internet, um vídeo até engraçado, de um corredor, uma maratona, que está correndo e de repente ele olha para trás, está próximo da faixa de chegada, né? Próximo do alvo, está próximo ali, ele olha para trás e de repente, aparentemente, o segundo lugar está um pouco longe. Então ele olhando para trás, ele dá aquela relaxada, começa a correr um pouco mais devagar. Quando ele faz isso, o segundo lugar dá um pique que ninguém espera, porque a pessoa correu uma maratona inteira, não espera que alguém tenha esse pique para dar um tiro curto tão rápido assim. E ele dá um tiro curto e simplesmente passa quem era o primeiro lugar, né? E acaba ele ganhando a corrida. Então, para os irmãos verem como olhar para trás às vezes pode ser perigoso, né? E trazendo isso para a nossa vida cristã é o que eu falei. Então a gente não pode olhar para trás tanto para nós não termos a sensação de que nós já alcançamos muito e que a gente pode dar essa relaxada e parar um pouco de correr, quanto o perigo também da gente olhar para trás e falar, poxa, não alcancei quase nada, já estou mais da metade da minha vida, ou na metade da minha vida, ou acho que eu não vou conseguir. Então é importante nós não olharmos para trás, prosseguirmos para o alvo, né? Que é o terceiro ponto, o terceiro e último ponto, que é uma vida de perseverança, foco em busca do alvo, né? Então nós temos que ter essa perseverança. Em Coríntios 11, 1 Coríntios, desculpa, irmãos. 2 Coríntios 11, de 23 a 28,
2 Coríntios de 23 a 28, nós vemos um relato de Paulo sobre as muitas provações e as adversidades que o apóstolo sofreu em seu ministério. Alguns relatos. No entanto, ele não retrocedeu em nenhum momento. Vamos ler, irmãos. 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em um naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rio, perigos de salteadores, perigos de patrícios, perigos de gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, com sede, em jejuns, muitas vezes com frio e a nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, nesse texto nós temos um pouco da demonstração de tudo o que Paulo sofreu, né? Aqui ele cita várias e várias coisas, vários perigos que ele sofreu durante o seu ministério, durante as viagens missionárias, mas em nenhum momento ele deu para trás, ele olhou para trás, né? Em nenhum momento Paulo retrocedeu na sua caminhada. Ter perseverança também tem muito a ver com a confiança que nós temos em Deus, né? Mesmo em momentos difíceis, é fundamental que nós temos essa confiança no nosso Deus, né? Momentos, inclusive esse qual nós estamos passando agora, é fundamental que nós tenhamos essa confiança no nosso Deus, sabermos que Ele é soberano e que Ele tem onisciência de todas as coisas e que Ele vai nos ajudar a passar por essa fase. Temos também que ter foco e disciplina na nossa caminhada. Com relação ao foco, nós podemos lembrar aí do episódio de Marta e Maria, onde o relato está em Lucas 10, 38 a 42. A história de Marta e Maria. Vamos ler. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta gritava de um lado para o outro, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então aqui realmente é um texto onde fala sobre esse foco em Jesus, né? Marta estava ali preocupada com a casa, preocupada com a alimentação, preocupada com a limpeza, preocupada do que Jesus ia achar dela, da casa dela.
E Maria estava ali simplesmente assentada aos pés de Jesus e ouvindo suas palavras. E quando nós falamos referente a foco, é basicamente essa nossa atitude que deve ser, né? De estar assentado aos pés de Jesus. Né? Isso é uma passagem muito interessante, né? Estar assentado, derramado aos pés ali de Jesus realmente, né? Isso é algo que nós, como crentes, na nossa caminhada, devemos sempre ter isso em mente. Estar aos pés de Jesus e escutar a palavra de Deus, né? A verdadeira e boa palavra de Deus, através das pessoas, dos mensageiros, ou lendo a Bíblia, né? E aí nós vamos entrar em outro ponto, que é com relação à disciplina. A disciplina, nós podemos ver outro exemplo, que é um exemplo do apóstolo Paulo também, na carta de 1 Coríntios, de 9, de 24 a 27. Vamos ler também este texto. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto mostra, né, a questão dos atletas, né? Que todo atleta em tudo se domina, né? Ele está falando aqui. E ele está falando aqui de dominar o próprio corpo, né? Essa é uma questão de disciplina, né? Todo atleta se prepara sempre para uma corrida. Não existe um atleta que fica o ano inteiro de férias e chega no dia da corrida e vai correr. Não existe isso. Com certeza ele não vai ter a performance que ele gostaria. Então, essa questão da disciplina é muito importante na nossa caminhada cristã, na nossa corrida cristã. Então, que nós possamos ter disciplina em ler a Bíblia, em estudar a palavra de Deus, em orar, como tem sido o nosso tema aí no último ano, né? Que foi um tema muito bom, porque nesse momento onde nós muitas vezes nos encontramos aqui em casa, às vezes sozinhos ou às vezes com alguns familiares, muito bom foi realmente esse tema, porque nós precisamos realmente orar, né? Orar pelo nosso país, orar pelas decisões que são tomadas, orar por este momento, orar pelo nosso futuro, pela economia, por tudo, né? Então nós devemos realmente, foi um tema muito pertinente que Deus deu ao nosso pastor esse desejo para que nós pudéssemos estudar um ano inteiro referente a isso, e que hoje já foi muito útil, obviamente, mas que hoje tem sido muito e muito útil realmente essas questões que nós esclarecemos sobre oração, sobre o poder da oração e sobre o quanto devemos orar. Então, a disciplina é isso, ter disciplina, buscarmos a Deus todos os dias, falarmos com Ele todos os dias, se possível, quantas vezes forem possível, e para que assim, como está descrito no texto, né, para que nós alcançamos esse prêmio, né, porque para que nós
alcancemos o alvo, né? Como diz no texto, o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Para que nós alcancemos a nossa salvação e para que nós alcancemos a nossa vitória nos céus, né? Quando Paulo traz aqui este exemplo do corredor, de um atleta, ele traz muito bem, porque naquela época somente quem era grego, né? Somente quem era grego poderia correr, poderia participar das Olimpíadas gregas, né? E lá em Filipenses 20, de 20 e 21, ele diz sobre isso, mais ou menos sobre isso, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então ele fala que a nossa pátria está nos céus, né? Então ele traz aí um paralelo com relação aos gregos daquela época, né? Que somente os gregos poderiam correr, né? Os outros poderiam apenas assistir, né? Então nós só podemos correr essa corrida porque nós já somos cidadãos do céu. Nossa pátria já está no céu. Então, e o nosso alvo é o céu, é a soberania, a vocação de Deus em Cristo. Essa é a salvação. É a salvação que nós temos por intermédio de Jesus Cristo. E com ela nós alcançaremos o céu. Então nós só podemos correr essa corrida espiritual se nós já somos salvos. Se a nossa pátria já está no céu. Então, irmãos, que Deus possa nos dar entendimento sobre essas coisas, que nós, a cada dia que passe, possamos ter cada vez mais humildade, que nós não olhemos mais para trás, pois quando nós olhamos para trás, nós saímos do nosso foco, saímos do nosso eixo, que nós tenhamos cada dia mais perseverança no Evangelho, perseverança em buscar a Deus, perseverança em ler a sua palavra, estudar a sua palavra, em orar cada dia mais e cada vez mais, e sempre olhando com o olhar fixo no alvo, que é Jesus Cristo, nosso exemplo de santidade e de perfeição, e sempre lembrando que somos estrangeiros nessa terra, né? Nossa pátria está nos céus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos os irmãos, que hoje, das 5h30 às 6h30, que os irmãos possam fazer os seus cultos no lar, né? Que os irmãos todos possam, dentro desse horário, se possível, fazer os seus cultos, e mais à noite participarmos de mais uma pregação, mais uma mensagem trazida por algum irmão, e que Deus possa nos abençoar nesse domingo e que Deus possa abençoar nossa semana. Amém?